Por que Jesus usava os salmos para orar em momentos de dor? Em seus momentos mais sombrios, Jesus não criou novas palavras. Ele se voltou às antigas, palavras escritas há séculos, gravadas em pergaminhos manuseados por reis, profetas e homens que também choraram. Quando a dor apertava, quando o silêncio do Pai pesava, Jesus orava com os salmos. E isso não foi um acaso. Cada verso que ele pronunciava carregava ecos de gerações que também conheceram o sofrimento. Os salmos eram o idioma da alma, o som de um coração humano dialogando com o divino. Agora imagine o Filho de Deus, ajoelhado em um jardim, com o coração apertado pela dor que sabia que viria, repetindo palavras escritas 1000 anos antes. Por quê? Porque o Cristo, autor da vida, usaria orações antigas em vez de criar novas. Qual segredo espiritual estava escondido nesses textos para que até ele encontrasse força neles? Talvez os salmos não fossem apenas cânticos. Talvez fossem armas espirituais, ferramentas de sobrevivência em meio à dor. E Jesus sabia disso. Há momentos em que as palavras nos faltam. Quando a alma dói, quando o corpo fraqueja e quando até a fé parece distante. Nesses instantes, é fácil pensar que orar significa inventar frases bonitas, mas Jesus mostrou o contrário. Orar é lembrar o que já foi dito por corações que também atravessaram vales de lágrimas. Ele nos ensinou que os salmos são mais do que poesia, são refúgio, são abrigo, são ponte entre o humano e o eterno. Hoje você vai entender por que Jesus usava os salmos para orar em momentos de dor, e vai descobrir como esses mesmos versos podem se tornar a sua voz quando o sofrimento tentar te silenciar. Cada salmo é uma conversa entre dor e esperança, entre medo e fé. São palavras que traduzem o que muitas vezes você sente e não consegue expressar. Quando Jesus orava com os salmos, ele estava nos ensinando um segredo espiritual. Existe poder em repetir verdades eternas quando a mente está confusa e o coração em pedaços. Então preste atenção. Este vídeo não é sobre religião, é sobre sobrevivência da alma. É sobre aprender a orar como o próprio Cristo orou. É sobre descobrir que quando a sua voz falha, as palavras de Davi podem falar por você. Que os mesmos versículos que sustentaram Jesus também podem te sustentar. Porque o que foi capaz de manter o Filho de Deus de pé em sua dor, certamente pode te manter firme na sua. O Jesus humano. Quando Deus sentiu o peso da dor, Jesus conhecia o sofrimento de uma forma que poucos ousam imaginar. Ele não viveu uma fé distante da dor, mas uma fé testada em cada respiração. Ele conheceu o frio das madrugadas em que orava sozinho, o peso da traição de amigos, o cansaço de quem se doa até não restar nada. E é exatamente nessa humanidade densa que a beleza do Cristo se revela. Porque antes de ser coroado como o Salvador, ele viveu como um homem que chorava, que sentia fome, que se decepcionava, que ficava exausto, e foi nesse corpo limitado, sujeito às emoções humanas, que ele escolheu enfrentar as maiores batalhas espirituais. Quando a dor se tornou insuportável, Jesus não fugiu dela. Ele a levou para a oração. E quando abriu a boca para falar com o Pai, não usou palavras novas. Ele orou com os salmos. Isso revela algo profundo. O Filho de Deus não se apoiou em sua própria força divina, mas na palavra que sustentou gerações antes dele. Quando a angústia apertou, ele buscou refúgio nas mesmas palavras que haviam consolado Davi em suas noites escuras. Ele não precisou de inovação para falar com o Pai. Ele precisou de verdade. Os salmos eram a linguagem da emoção humana, e Jesus os conhecia profundamente. Cada verso que recitava trazia o eco de uma humanidade que sofre, mas que não perde a fé. Ele não recitava apenas para lembrar o Pai das promessas, mas para lembrar a si mesmo de quem o Pai era. Essa é a diferença entre uma oração repetida e uma oração vivida.
A repetição busca a resposta, mas a vivência busca a comunhão. Jesus não usava os salmos como fórmula mágica. Ele os usava como ponte, uma ponte entre sua dor humana e a fidelidade divina. Pense no momento em que ele diz: "Minha alma está profundamente triste até a morte." É uma confissão, não é um discurso messiânico. É o reconhecimento de um coração sobrecarregado, de alguém que entende o que é sentir medo e angústia. Ele sabia que seria traído, sabia o que o aguardava, mas ainda assim se ajoelhou. E ao orar, sua mente foi conduzida às Escrituras que moldaram sua fé desde a infância. Os salmos não eram para ele uma lembrança distante, eram um refúgio constante. É curioso perceber que o próprio Deus, em carne, recorreu à palavra para atravessar o sofrimento. Isso nos ensina algo essencial. Se até Jesus precisou se apoiar nas promessas escritas para suportar o fardo, quanto mais nós precisamos delas. Ele nos mostrou que a força espiritual não está em negar a dor, mas em transformá-la em diálogo com o Pai. Orar com os salmos é aprender a não fugir das emoções, mas apresentá-las diante de Deus com honestidade. Os salmos não escondem o caos interior do ser humano. Eles o traduzem, falam de desespero, de raiva, de solidão, de fé e de gratidão. São orações que gritam, choram e também celebram. E é por isso que Jesus os usava, porque ali, entre versos de lágrimas e esperança, ele encontrava um espelho da alma humana. Ele se via nos salmos e nos mostrava que é possível continuar orando mesmo quando o coração está sangrando. Jesus não precisava de palavras novas. Precisava apenas lembrar o Pai das antigas. E quando ele orava, o céu inteiro ouvia a voz do mesmo Espírito que inspirou Davi séculos antes. Essa conexão entre o humano e o divino atravessava o tempo. O mesmo Espírito que moveu Davi a escrever: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." Foi o mesmo que moveu Jesus a orar com essa confiança diante da cruz. Isso mostra que a palavra de Deus não envelhece. Ela se renova em cada boca que a pronuncia com fé. E talvez esse seja o segredo mais profundo. Jesus não usava os salmos apenas para aliviar a dor, mas para lembrar que até o sofrimento tinha propósito. Ele sabia que entre cada clamor e cada lágrima havia uma promessa de vitória. Os salmos não são apenas consolo, são profecias em forma de oração. E o Cristo, em sua humanidade, ativava cada uma delas quando orava. Se até o Filho de Deus, em seu momento mais frágil, escolheu usar palavras antigas para enfrentar a dor, por que você acha que precisa enfrentar a sua sozinho? Se ele, com todo o poder do céu, decidiu se apoiar nas Escrituras em vez de em sua própria força, o que te impede de fazer o mesmo? A grande lição é que a palavra não é um texto, é um abrigo. E quando você ora com ela, você se alinha à força que sustentou o próprio Cristo. Jesus usava os salmos porque sabia que a palavra é o elo entre o coração humano e a eternidade. E é por isso que ainda hoje, quando você lê um salmo com fé, está orando com as mesmas palavras que um dia saíram dos lábios do Salvador. Palavras que não perderam o poder. Palavras que continuam ecoando nos céus, lembrando ao Pai que há filhos na terra que ainda confiam. A linguagem da alma. Por que os salmos tocavam o coração de Jesus? Os salmos são mais do que poesia antiga. Eles são o grito humano mais honesto que já foi registrado. Quando Jesus os usava, ele não estava apenas recitando versos conhecidos. Estava se conectando a uma linguagem que atravessa séculos e fala diretamente à alma. Porque, diferente de muitas orações que tentam soar corretas, os salmos não escondem a dor. Eles expõem a fragilidade humana diante de Deus. E foi exatamente isso que fez com que o Filho de Deus os tornasse a sua própria oração.
Jesus sabia que o Pai não se impressiona com palavras perfeitas, mas se move diante de corações sinceros, e os salmos são pura sinceridade. Davi não falava como um santo inalcançável, mas como um homem quebrado, perseguido, confuso, que oscilava entre fé e medo, entre esperança e desespero. Jesus, ao orar com esses textos, se colocava dentro da mesma humanidade. Ele assumia o lugar de quem sente, de quem sofre, de quem precisa ser ouvido. Era como se dissesse: Pai, eu entendo a dor deles, porque agora ela também é minha. Essa é a essência dos salmos, a coragem de não esconder o coração. Quando Davi dizia: Até quando, Senhor? Ele não estava duvidando da existência de Deus, estava expressando o peso de não vê-lo agir. E quando Jesus na cruz clama: meu Deus, por que me desamparaste? Ele está usando essas mesmas palavras. Não porque perdeu a fé, mas porque estava vivenciando o abandono humano em sua forma mais extrema. Ao usar os salmos, ele deu voz ao sofrimento de todos os que um dia se sentiriam sozinhos. Os salmos são a prova de que Deus aceita orações imperfeitas, que Ele escuta lágrimas tanto quanto escuta palavras. E Jesus os usava para mostrar exatamente isso, que a oração verdadeira não é fria nem teológica, mas viva e emocional. Não se trata de dizer o que é bonito, mas de dizer o que é real. Quando Jesus orava com os salmos, ele mostrava que sentir dor não é falta de fé, é parte da comunhão com o Pai. Os salmos também têm algo que nenhuma outra parte da Escritura tem. Eles revelam a transição entre a alma ferida e a fé restaurada. Eles começam em angústia e terminam em esperança. É o movimento da alma que primeiro grita e depois se acalma, que primeiro chora e depois confia. E foi exatamente isso que Jesus viveu. Ele atravessou o sofrimento, mas nunca perdeu o vínculo com o Pai. O que o manteve firme não foi a ausência de dor, mas a presença da palavra. Cada salmo é uma jornada. Ele começa no desespero e termina no descanso. Começa na dúvida e termina na confiança. Jesus usava essas orações porque sabia que nelas estava o mapa do coração humano, um mapa que sempre leva de volta para Deus. E ao orar com elas, ele estava nos ensinando como atravessar os nossos próprios vales. Quando o coração estiver pesado e a mente não souber o que dizer, os salmos te dão palavras. Quando a fé parecer distante, eles te lembram do que Deus já fez. Jesus não usava os salmos para fugir da dor, mas para dar significado a ela. Ele mostrava que a fé não elimina o sofrimento, mas o redime, que o clamor mais humano pode ser o lugar mais santo, que quando você ora dizendo Senhor, tem piedade de mim, o céu se abre, e que mesmo quando você só consegue chorar, o Espírito traduz suas lágrimas em oração. É por isso que os salmos tocaram tanto o coração de Jesus, porque eles não falam apenas sobre Deus, falam com Deus, e fazem isso com a intensidade de quem ama, sofre e espera. Eles não são escritos para impressionar, mas para conectar. E quando Jesus os orava, ele estava nos ensinando que o verdadeiro relacionamento com o Pai não acontece quando fingimos ser fortes, mas quando reconhecemos nossa fraqueza diante dele. Os salmos são a linguagem da alma, porque não pedem permissão para sentir. Eles choram, reclamam, agradecem e celebram, tudo na mesma respiração. E talvez por isso Jesus os tenha usado, porque sabia que essa mistura de dor e fé é o que torna a oração viva. Ele não os recitava como quem lê um texto sagrado, mas como quem conversa com o próprio autor. E é exatamente isso que Deus espera de nós. Não repetição, mas conexão. Quando você ora com os salmos, algo muda. A alma encontra voz, a dor encontra direção e a fé encontra chão. Foi assim com Davi. Foi assim com Jesus. E pode ser assim com você, porque o mesmo Espírito que inspirou cada verso é o mesmo que habita em você agora,
pronto para transformar a sua dor em diálogo e o seu silêncio em oração. A força profética oculta nos Salmos. Os Salmos não são apenas expressões da alma humana, são portais proféticos. Cada verso carrega uma dimensão espiritual que transcende o tempo. E Jesus sabia disso. Quando ele orava com os Salmos, não estava apenas buscando consolo, estava ativando promessas antigas que estavam se cumprindo exatamente ali, diante dos olhos do mundo. Os Salmos não eram apenas lembranças do passado. Eram a ponte entre o que Deus havia prometido e o que estava acontecendo naquele instante. Na cruz, ao dizer, meu Deus, por que me desamparaste?", Jesus não estava apenas expressando dor. Ele estava citando o Salmo 22, um texto escrito 1000 anos antes, que descrevia com detalhes a crucificação. Mãos e pés traspassados, roupas sendo sorteadas, zombarias dos inimigos. Aquilo não era coincidência, era cumprimento. Cada palavra pronunciada por Davi, sob inspiração do Espírito, estava encontrando seu desfecho em Cristo. O próprio Deus havia deixado as profecias codificadas em canções, e agora o Filho as fazia ecoar em sua própria agonia. Essa é a profundidade dos Salmos. Eles não são apenas desabafos emocionais, são sementes espirituais plantadas na história, que florescem no tempo certo. Quando Jesus os usava, ele não apenas orava, ele declarava que o plano de Deus ainda estava intacto. Mesmo em meio à dor, mesmo diante do silêncio do céu, ele reafirmava: tudo está acontecendo conforme o que foi escrito. Orar com os Salmos é declarar que mesmo quando tudo parece sem sentido, há um propósito maior em andamento. O poder profético dos Salmos é o que transforma sofrimento em cumprimento. Cada lamento se torna promessa, cada lágrima se torna profecia. Quando Jesus os orava, ele estava lembrando ao mundo e a si mesmo de que a dor também fazia parte da vitória, porque antes da ressurreição havia uma cruz, e antes da cruz havia uma oração. O Filho de Deus não fugiu da palavra, ele a viveu até o fim. Agora, pense nisso. Se Jesus, em sua hora mais sombria, encontrou direção nos Salmos, o que aconteceria se você fizesse o mesmo? Cada salmo contém um código espiritual que alinha o coração humano ao plano divino. Quando você ora com eles, você se conecta a algo que vai além das circunstâncias. Você começa a declarar verdades eternas sobre uma situação temporária. Foi isso que Jesus fez. Enquanto os homens viam derrota, ele via promessa. Enquanto o mundo via silêncio, ele via cumprimento. Os salmos são como chaves. Eles abrem dimensões espirituais porque carregam palavras que já foram testadas pelo tempo e aprovadas por Deus. São declarações que o céu reconhece. Quando você as pronuncia com fé, o Espírito Santo age sobre elas. Jesus sabia que as palavras dos Salmos tinham o mesmo poder hoje que tinham quando foram escritas. Porque a palavra de Deus nunca perde força. Ela apenas espera ser ativada pela fé. O que Jesus fazia ao orar com os Salmos era exatamente isso, ativar a palavra. Ele trazia o que estava escrito para dentro da realidade presente. Ele transformava versos antigos em orações vivas. E é assim que você também pode transformar a sua dor em propósito. Quando o inimigo tentar te convencer de que tudo acabou, ore como Jesus orou. Use os Salmos como lembrete de que Deus já escreveu o final da sua história. Cada promessa feita por ele ainda está de pé, e cada oração inspirada pela palavra carrega autoridade para transformar o impossível. O profético nos Salmos é isso, a fusão entre o humano que chora e o divino que cumpre. Davi escreveu em desespero, mas Deus usou suas lágrimas como prenúncio de redenção. Jesus, séculos depois, retomou essas palavras para mostrar que nada estava fora do controle do Pai. Isso significa que a sua dor, quando apresentada a Deus,
também pode se tornar profecia. Ela pode ser o terreno onde nascerá algo eterno. Quando Jesus usava os salmos, ele estava declarando: o que está escrito vai se cumprir, mesmo que agora doa. Essa é a verdadeira fé, acreditar na promessa no meio da ferida. Entender que o silêncio de Deus não é esquecimento, é estratégia. Cada verso recitado era uma lembrança de que o céu ainda estava em movimento, mesmo quando parecia parado. Os salmos são a prova de que Deus escreve vitória em forma de lamento. E Jesus, ao orar com eles, nos mostrou como transformar dor em declaração, fraqueza em profecia e medo em fé. Ele não apenas leu os salmos, ele os viveu. E quando você faz o mesmo, o impossível começa a se alinhar, porque o que foi escrito em lágrimas pode se cumprir em glória. Os salmos como âncora espiritual no silêncio de Deus. Há um momento inevitável na vida espiritual que nenhum homem, por mais santo que seja, consegue evitar: o silêncio de Deus. Foi nesse silêncio que Jesus também entrou. Um silêncio que não é ausência, mas um campo de prova onde a fé é refinada. Durante sua caminhada, houve dias em que o céu permaneceu calado. Nenhum anjo apareceu, nenhuma voz respondeu. E ainda assim, ele orava. E quando o silêncio parecia pesar, Jesus buscava nos salmos o som que o céu não fazia ecoar. Os salmos foram a ponte entre o coração do filho e o coração do pai, quando a voz divina parecia distante. Cada verso se tornava uma lembrança. Deus ainda está ouvindo, mesmo quando não fala. Foi assim que Jesus se manteve de pé. Ele não se apoiava em emoções, mas na certeza de que a palavra era verdadeira, mesmo quando o céu não emitia som. O filho sabia que a fé mais pura nasce quando você continua orando sem ouvir respostas. O silêncio de Deus não significa ausência, significa confiança. Quando Deus fica em silêncio, Ele está dizendo: você já tem o que precisa para continuar. Jesus sabia disso. Por isso, quando o Pai permaneceu em silêncio no Getsêmani, ele não desistiu. Ele recorreu aos salmos e ali encontrou a prova de que não estava só. Davi também havia passado pelo mesmo vazio espiritual, e as palavras que um dia brotaram de sua dor agora serviam para sustentar o Redentor. O Salmo 13 começa com um clamor que poderia ter saído dos lábios de qualquer pessoa que já se sentiu esquecida. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Essa pergunta atravessou séculos e encontrou eco em Jesus, quando ele mesmo sentiu o peso da distância. Mas observe o que Davi faz nesse mesmo salmo. Ele começa perguntando: até quando? Mas termina dizendo: eu confio na tua misericórdia. O salmo é a prova viva de que o silêncio de Deus é um processo, não um abandono. E Jesus viveu exatamente esse movimento, do questionamento à confiança, da dor à entrega. Quando Jesus estava no deserto, após 40 dias de jejum, o tentador tentou usar a própria Escritura contra ele. E a resposta de Jesus foi com a palavra, com os salmos. Ele provou que, mesmo quando o inimigo usa o silêncio para gerar dúvida, a alma que conhece os salmos tem sempre algo para responder. O diabo fala com mentiras, mas o salmo fala com verdade. E a verdade liberta, fortalece e sustenta. Os salmos são âncoras, e uma âncora só tem sentido quando há tempestade. Quando a mente se enche de perguntas e o coração parece vazio, é aí que as palavras dos salmos seguram você. Elas te impedem de ser levado pelo medo, te lembram de que Deus continua sendo Deus mesmo quando não parece agir. Jesus viveu isso. Ele não usou o poder divino para escapar da dor. Usou a fé humana para atravessá-la, e sua fé se firmava em cada verso que o Pai havia inspirado séculos antes. Muitos perdem a fé porque confundem o silêncio com desinteresse. Acham que se Deus não respondeu, é porque não se importa. Mas o Getsêmani prova o contrário. O Pai estava presente, mesmo sem falar.
E o anjo que apareceu para fortalecer Jesus veio depois da oração, não antes. Ou seja, o silêncio foi o espaço onde a fortaleza espiritual foi construída. Jesus não foi sustentado por respostas, mas por rendição. E essa rendição nasceu de uma oração feita com palavras que ele já conhecia, os Salmos. Os Salmos também nos ensinam algo precioso. A oração não precisa mudar a situação para ser poderosa. Às vezes, ela muda apenas o orante, e isso é suficiente. Jesus não usava os Salmos para pedir que o cálice passasse, mas para manter o coração alinhado ao propósito. Quando você ora com os Salmos, em meio ao silêncio, não está tentando fazer Deus te ouvir. Está lembrando a si mesmo que ele já ouviu. E isso muda tudo. Quando o céu parece mudo, ore as palavras antigas. Faça como o Mestre. Repita o que já foi dito. Declare o que já foi escrito. Porque mesmo em silêncio, o Espírito Santo trabalha. Mesmo sem som, o coração de Deus pulsa por você. O silêncio é apenas o intervalo entre a promessa e o cumprimento. E os salmos são o som que te mantém firme até que o céu fale de novo. Foi isso que Jesus entendeu. Por isso, mesmo na cruz, mesmo coberto de dor, ele ainda orava com os salmos. Porque sabia que o silêncio do Pai era apenas o prelúdio da ressurreição. E quando você estiver passando pela sua própria sexta-feira de cruz, lembre-se disso, o sábado do silêncio nunca é o fim. O domingo da resposta sempre chega. Até lá, segure-se na palavra. Ela é a âncora que impediu o filho de se afogar na dor, e será a âncora que te sustentará até a luz voltar. Os Salmos como espelho da identidade profética de Jesus. Quando Jesus orava com os Salmos, ele não estava apenas buscando consolo, mas também lembrando-se de quem era. As palavras escritas por Davi e pelos profetas antes dele serviam como espelhos que refletiam sua verdadeira identidade. Cada verso que pronunciava o lembrava daquilo que o mundo tentava apagar, que ele era o Filho amado, o Cordeiro prometido, o cumprimento vivo das profecias. No meio da dor, os salmos o reconectavam à sua origem e ao seu destino. É impressionante perceber como cada salmo carrega uma identidade espiritual. Há salmos de rei, salmos de servo, salmos de perseguição e de vitória. Jesus encontrava neles o mapa da própria missão. Quando orava, "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", ele reafirmava que o Pai ainda era sua fonte. Quando dizia, "Em tuas mãos entrego o meu espírito", Salmo 31, ele lembrava que sua vida estava segura nas mãos do Criador, mesmo quando o mundo o rejeitava. Os salmos o ajudavam a não se perder no meio da dor, porque a dor sempre tenta distorcer quem você é. Ela sussurra, "Você foi esquecido, você falhou, você está sozinho." Mas quando Jesus orava os salmos, ele se blindava contra essas mentiras. Ele se lembrava de que era o ungido, o escolhido, o enviado. E é exatamente isso que acontece quando você também ora com a palavra. Os salmos não apenas te consolam, eles te lembram da sua identidade espiritual. Eles dizem quem você é quando o sofrimento tenta dizer o contrário. Na cruz, o inimigo tentou reduzir Jesus à dor. Tentou fazer com que ele se visse apenas como um homem condenado. Mas as palavras dos salmos o mantiveram consciente de que ele era o Salvador. O Salmo 22, que ele citou na cruz, não termina no desespero. Começa com abandono, mas termina com vitória. Todos os confins da terra se lembrarão do Senhor e se converterão a Ele. Ou seja, enquanto os homens viam fracasso, Jesus estava declarando redenção. Ele sabia que o mesmo salmo que começava com dor, terminava com salvação. Os salmos moldaram a forma como Jesus reagia à dor. Eles eram o lembrete constante de que a cruz não seria o fim, mas o caminho para o propósito. Quando ele orava, o que parecia derrota se tornava cumprimento. E é isso que acontece com quem aprende a orar com a mesma fé. Os salmos
não são apenas poesia, são ferramentas de restauração da identidade espiritual. Eles te lembram do que Deus já disse sobre você, mesmo quando tudo ao redor parece negar. Davi escreveu muitos de seus salmos enquanto era perseguido, escondido em cavernas, sentindo-se esquecido. Mas suas palavras se tornaram promessas eternas. Quando Jesus as orava, ele estava se lembrando de que a unção não depende do ambiente, depende da aliança. Mesmo em meio ao sofrimento, o propósito continuava intacto. É por isso que Jesus nunca deixou de orar. Ele sabia que cada palavra dos salmos reafirmava o que o céu já havia decretado sobre ele. Os salmos têm essa capacidade, restaurar a consciência de quem você é aos olhos de Deus. Quando você lê, "Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza", não é apenas uma declaração sobre o que Deus faz. É uma lembrança de quem você é. Alguém guardado, protegido e escolhido. Foi isso que manteve Jesus centrado em sua missão. Ele não se via pela dor do momento, mas pela verdade eterna que a palavra carregava. Em tempos de crise, é fácil esquecer quem somos. A mente humana tende a interpretar a dor como rejeição e o silêncio como abandono. Mas Jesus nos mostrou outro caminho. Ele usava os salmos como espelho da sua essência, e isso o impedia de sucumbir ao engano. Quando orava, "O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei medo?", ele não apenas proclamava fé, ele se lembrava da sua posição espiritual. A escuridão ao redor não definia a luz dentro dele. É por isso que o inimigo tenta te afastar da palavra quando você está sofrendo. Porque sabe que, se você continuar orando, continuará se lembrando de quem é. E quem sabe quem é, não desiste. Jesus não orava para lembrar Deus do seu valor. Ele orava para lembrar a si mesmo de sua missão. E é exatamente assim que os salmos agem em nós. Eles nos reconectam à nossa origem divina. Os salmos são como espelhos espirituais. Eles te mostram não o que o mundo diz, mas o que Deus já disse. Quando Jesus os usava, ele reafirmava sua filiação e ativava sua autoridade. E quando você faz o mesmo, algo semelhante acontece. As mentiras perdem força, a fé ganha forma e o coração volta ao eixo. Porque quem se vê à luz da palavra nunca mais se perde no meio da dor. Os salmos são o lembrete de que sua identidade não é definida pelo que você sente, mas pelo que Deus declarou. Jesus os usava para se manter firme, e é por isso que eles continuam vivos, porque carregam o poder de restaurar quem você é quando tudo ao redor tenta te desfigurar. Como orar os salmos? Como Jesus não usava os salmos como recitação, mas como encontro. Cada palavra que saía de sua boca era viva, sentida, respirada. Ele os orava com consciência, com verdade e com fé. E é exatamente isso que ele quis nos ensinar. Orar os salmos não é repetir textos antigos, é transformar cada verso em diálogo pessoal com o Pai. É fazer das palavras escritas por outros uma expressão sincera da própria alma. O primeiro passo é ler devagar. Quando Jesus orava, não havia pressa. Ele sabia que a força da oração não está na velocidade das palavras, mas na profundidade do coração. Ao ler um salmo, deixe que cada frase encontre lugar dentro de você. Permita que o Espírito Santo traduza as palavras para a sua realidade atual. Quando o salmista diz, "O Senhor é o meu pastor", pare e reflita. O que isso significa para mim agora? Onde eu tenho sentido falta do cuidado do pastor? Orar é permitir que a palavra fale antes de você falar. O segundo passo é personalizar o texto. Os salmos são universais, mas se tornam transformadores quando se tornam pessoais. Quando Jesus os orava, ele os vivia. Ele se colocava dentro da história, tornava cada verso parte de sua própria jornada. Você pode fazer o mesmo, onde Davi diz,
Tu és o meu refúgio, diga com suas palavras: Senhor, hoje eu me escondo em ti, porque o medo tem tentado me dominar. Isso não é alterar a Escritura, é permitir que ela se cumpra em você. O terceiro passo é declarar com fé. Jesus não usava os salmos para lamentar apenas, mas para declarar verdades espirituais. Ele sabia que cada palavra inspirada carrega poder criador. Quando você declara um salmo, você está trazendo à existência a realidade espiritual que ele descreve. Ao dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, você está afirmando que a presença de Deus é maior que o medo. Essa é a essência da oração poderosa, alinhar sua voz à voz da palavra. O quarto passo é permanecer em silêncio depois de orar. Sim, silêncio também é parte da oração. Jesus fazia isso constantemente. Depois de falar, ele ouvia, porque o diálogo com o Pai não é monólogo. Há coisas que Deus não fala enquanto você está pedindo, mas revela quando você está quieto. Após orar um salmo, permaneça alguns instantes em silêncio. Às vezes, a resposta não virá em palavras, mas em paz. Os salmos também servem como ferramenta de cura emocional. Muitos carregam tristeza, culpa ou ansiedade e não sabem como transformar isso em oração. Os salmos já fazem isso por você. O Salmo 51 ensina o arrependimento. O Salmo 23 ensina a confiança. O Salmo 91 ensina a segurança. O Salmo 27 ensina a coragem. Cada um deles tem uma função espiritual. Jesus, em diferentes momentos, usava diferentes salmos, conforme a necessidade da alma. E é assim que você também deve aprender a usar. Quando estiver em desespero, ore os salmos que clamam. Quando estiver com medo, ore os salmos que declaram confiança. Quando estiver agradecido, ore os salmos que exaltam a fidelidade de Deus. Quando estiver cansado, ore os salmos que falam de descanso. O poder está em reconhecer o que você sente e permitir que a palavra traduza isso diante do Pai. Outra lição que Jesus nos deixa é que a oração verdadeira nasce da repetição consciente. Ele recitava os mesmos salmos ao longo da vida. E não porque os esquecia, mas porque sabia que cada vez que os pronunciava, um novo sentido nascia. A palavra de Deus não se repete, ela se renova. Um mesmo salmo pode curar você hoje de uma forma e meses depois falar de algo completamente diferente. Por isso não busque novidade, busque profundidade. A oração com os salmos é como mergulhar no coração de Deus. Quanto mais fundo você vai, mais encontra de si mesmo. E é isso que Jesus fazia. Ele não os usava como rito religioso, mas como comunhão. Cada verso o aproximava do Pai. Cada palavra o fortalecia. Cada repetição o firmava na missão. Quando você aprender a orar assim, a oração deixará de ser obrigação e se tornará abrigo. Os salmos não são para decorar, são para habitar. Viva neles, ore neles, caminhe neles, faça deles o seu refúgio, porque foi isso que Jesus fez. Ele habitava a palavra, e é por isso que mesmo quando tudo parecia ruir, ele permanecia de pé. Oração guiada, falando com Deus, através dos salmos. Agora que você entendeu por que Jesus usava os salmos, é hora de fazer o mesmo. Feche os olhos e imagine-se naquele mesmo jardim onde o Mestre orou. A noite está silenciosa. O coração está apertado. As perguntas são muitas e as respostas parecem distantes. Mas em vez de fugir, você decide ficar. Em vez de desistir, você escolhe orar. E nesse momento, o Espírito Santo começa a te lembrar das mesmas palavras que sustentaram o Filho de Deus. Diga em silêncio, ou se puder, sussurre: Senhor, Tu és o meu pastor, e mesmo que eu não entenda o caminho, eu confio que nada me faltará. Sinta o peso do dia se dissipando enquanto você entrega tudo nas mãos dele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Permita que essa verdade penetre o seu coração. O vale não é o fim, é o caminho para o cumprimento.
Agora ore com as palavras que Jesus usou na cruz. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Diga isso com sinceridade. Pai, eu te entrego o que não posso controlar. Te entrego meus medos, minhas dúvidas, minhas dores. Te entrego o que é pesado demais para eu carregar. Quando Jesus disse isso, não foi um gesto de desistência, foi um ato de confiança. Ele estava dizendo: eu confio que o Senhor sabe o que está fazendo, mesmo que eu não entenda agora. Sinta o silêncio de Deus, mas não o tema. Esse silêncio é o mesmo que envolveu Jesus antes da ressurreição. É um silêncio que trabalha, que molda, que prepara. Diga em voz baixa: aquieta a minha alma, ó Deus, como uma criança nos braços da mãe. Deixe a paz tomar o lugar da pressa. Deixe o Espírito reorganizar o que o medo desfez. Ore também o Salmo 91 como quem ativa uma promessa antiga. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Diga com convicção: eu me escondo em ti, Senhor. Não em muros, não em pessoas, não em planos, mas em ti. Quando Jesus estava cercado por dor, os salmos eram o seu esconderijo. Faça deles o seu também. Se você sente culpa, ore com Davi no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Diga isso devagar, com fé. Não retires de mim o teu espírito, Senhor, e restaura em mim a alegria da tua salvação. Sinta a graça te lavando. O perdão não vem quando você se acha digno, mas quando você se entrega. Agora, transforme tudo isso em gratidão. Diga com o salmista: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Agradeça, mesmo sem entender tudo. Agradeça pela força que ainda resta. Agradeça porque o mesmo Deus que sustentou Jesus também te sustenta agora. A oração com os salmos é mais do que pedir. É voltar para casa. É reconhecer que, por mais longe que você tenha se sentido, o Pai sempre esteve ali. As palavras de Davi, os clamores de Jesus e o som da sua oração, tudo se une em uma só voz diante do trono. Agora respire fundo e diga: eu confio na tua vontade, Senhor. Repita até sentir o peso sair: eu confio na tua vontade. Foi isso que Jesus disse no Getsêmani, e é isso que o transforma de oração em entrega. Porque quando a alma se entrega, o céu se move. A oração termina, mas a presença fica. Porque quando você ora com os salmos, você entra em um lugar onde o tempo não existe. O mesmo lugar onde Jesus orava. E é ali, nesse silêncio cheio de fé, que Deus começa a restaurar o que o sofrimento tentou destruir. Os mesmos salmos que sustentaram Jesus continuam vivos hoje. Eles não envelhecem, não perdem poder e não deixam de ecoar. Cada palavra pronunciada naquela cruz ainda ressoa no céu, lembrando que existe esperança mesmo nas horas mais escuras. Jesus orava com os salmos, porque sabia que neles estava a prova de que a dor nunca é o fim. É o início de algo que o Pai está prestes a revelar. Quando ele disse: meu Deus, por que me desamparaste?", não estava proclamando desespero, mas cumprimento. Ele estava dizendo ao mundo que tudo o que o Pai havia prometido estava se cumprindo, até nas lágrimas. O que parecia fracasso era redenção. O que parecia silêncio era o som da promessa se realizando. Os salmos foram o fio invisível que ligou o Gólgota ao trono da glória, a morte à vida, a dor à vitória. E é por isso que eles continuam sendo o mapa da alma humana. Porque quando você os lê, você se encontra neles. Em cada verso há uma parte de você. O medo, o clamor, o arrependimento, o agradecimento, o amor. E há também uma resposta de Deus escondida entre as linhas. A mesma resposta que sustentou Jesus. Você nunca esteve sozinho. Os salmos carregam uma força misteriosa.
Quando você ora com eles, não está apenas lendo um texto, está se alinhando a uma verdade eterna, está repetindo as mesmas palavras que abriram o céu sobre gerações, está ativando promessas que o tempo não apagou. E é por isso que o inimigo tenta te calar, porque sabe que, quando você ora com fé, a palavra viva volta a se mover. Jesus nos deixou um legado. Ele mostrou que orar é resistir, é permanecer, que os salmos são o idioma da fé quando o mundo desaba, que o poder da oração não está em mudar Deus, mas em permitir que Deus nos mude no meio do processo. Foi assim que ele venceu, foi assim que o amor triunfou sobre o desespero. Agora é a sua vez. Pegue os salmos e ore com a mesma coragem. Não espere sentir-se forte. Ore como quem está ferido, mas ainda crê. Ore como quem está cansado, mas ainda confia. Porque foi assim que Jesus orou. Ele não esperou o alívio para falar com o Pai. Foi a oração que trouxe o alívio. O que sustentou o Salvador é o que pode te sustentar hoje. A mesma palavra que deu força a ele no jardim pode te fortalecer agora, aí onde você está. Os salmos são eternos porque carregam a voz do próprio Deus. E quando você os pronuncia, essa voz volta a ecoar dentro de você. Então, se essa mensagem falou com o seu coração, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que está passando por dias difíceis. Alguém que talvez tenha esquecido como orar. Mostre que existem palavras antigas que ainda curam dores novas. Deixe que os salmos façam o mesmo por outros que fizeram por você agora. E escreva nos comentários: mesmo em silêncio, Deus me ouve. Porque essa frase é o resumo de toda a fé. É a prova de que você entendeu o que Jesus viveu. O Pai pode estar em silêncio, mas nunca está ausente. Ele continua ouvindo, continua guiando, continua amando. Os salmos que carregaram Jesus até o Calvário são os mesmos que vão te carregar até a vitória. Eles foram escritos em dor, mas terminam sempre em esperança. São o lembrete de que quem ora com fé nunca termina onde começou. Porque toda oração verdadeira termina em ressurreição. E agora, que essas palavras se tornem sua própria oração. Que o eco dos salmos renasça dentro de você. Que a sua fé volte a respirar. E que o mesmo Deus que sustentou o Filho te sustente também. A última palavra da dor nunca é o fim. É o início de um novo capítulo escrito pelas mãos de Deus. O legado dos salmos e a voz que nunca se cala. Os salmos foram o primeiro cântico da humanidade para Deus e continuam sendo o último refúgio de todo o coração cansado. Quando Jesus os pronunciou, ele não apenas orou, ele consagrou cada verso com sua própria dor e transformou cada palavra em caminho de redenção. Desde então, cada salmo carrega não só o clamor de Davi, mas o eco do Cristo que chorou, confiou e venceu. Eles são mais do que poesia espiritual. São mapas da alma. São o lembrete de que há propósito na dor, de que existe presença no silêncio e de que há resposta mesmo quando não há som. Jesus mostrou que os salmos não são apenas orações antigas, mas portas vivas para a comunhão com o Pai. Ele os usou para suportar o sofrimento, para reafirmar sua identidade e para transformar sua dor em propósito eterno. Cada vez que você abre um salmo, algo se move no invisível, porque o mesmo Espírito que inspirou as palavras de Davi é o Espírito que habita em você. E quando as suas palavras se alinham com as palavras de Deus, o céu responde, mesmo que em silêncio. É por isso que, quando a oração parece impossível, os salmos são o caminho mais curto de volta à presença divina. Eles te ensinam que a fé não é ausência de medo, é coragem de continuar falando com Deus, mesmo quando Ele parece quieto. Jesus não usava os salmos por tradição, mas por revelação. Ele sabia que neles estava codificada a sabedoria eterna. A verdade de que a palavra nunca falha.
Quando ele orava, "O Senhor é a minha luz e a minha salvação", ele declarava vitória em meio à escuridão. Quando dizia, "Nas tuas mãos entrego o meu espírito", ele selava a promessa de que a morte não teria a última palavra. E é exatamente isso que os salmos fazem com quem os ora. Eles te transformam, fazem você enxergar além do que dói. Lembram que o sofrimento não é o ponto final, é o lugar onde Deus começa algo novo. Cada lágrima se torna oração, cada desabafo se torna profecia, cada palavra pronunciada com fé se transforma em semente de milagre. O segredo está em permanecer. Jesus orou os salmos até o fim, e foi por isso que venceu. A cruz não silenciou sua fé. O sofrimento não anulou sua confiança. E é isso que ele quer te ensinar hoje. Quando você não souber o que dizer, ore o que já foi dito. Quando o coração falhar, deixe os salmos falarem por você. Quando o medo gritar, deixe a palavra responder. Os salmos são eternos porque contêm o ciclo completo da alma humana. O clamor, o silêncio, a esperança e a vitória. Eles começam com dor, mas terminam com adoração. É como se Deus tivesse permitido que fossem escritos para que você nunca se sentisse sozinho no caminho. Quando Jesus orava com eles, ele estava dizendo, "Eu conheço a dor, mas também conheço o Deus que me sustenta nela. Por isso, da próxima vez que a angústia te visitar, não fuja dela. Ore um salmo. Quando o medo te cercar, declare, "O Senhor é a minha fortaleza." Quando a culpa te pesar, clame, "Cria em mim, ó Deus, um coração puro." Quando o silêncio parecer esmagador, lembre-se, Jesus também viveu esse silêncio e foi nele que o céu preparou a ressurreição. Os salmos são mais do que textos, são testemunhos. São o diário espiritual de quem aprendeu a atravessar a dor com fé. E o Cristo que os viveu até o fim deixou esse mesmo diário nas suas mãos, para que você também aprenda a caminhar com coragem, fé e rendição. Então, não guarde essa mensagem. Compartilhe. Deixe que outras vidas descubram o poder de orar com as mesmas palavras que sustentaram o Filho de Deus. E quando alguém te perguntar como continuar crendo mesmo em meio à dor, diga o que Jesus mostrou na prática. Ore os salmos, porque quem ora com os salmos fala a língua do céu. E quem fala a língua do céu nunca perde o rumo da fé.